Já abra a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 7. Vem cá, Dona Glória. Dona Glória estava dando testemunho e falando a respeito do fato. Foi um cabeleireiro hoje? Um cabelo bonito, né? Até que foi no salão de beleza. Disse que fez piada. Ela, semana passada, ela foi na casa da sobrinha dela. Aí na terça-feira ela estava contando o milagre que Deus fez. Não foi isso? Foi sim. A senhora chegou lá, ela estava como? Estava doente, você não podia nem falar, 3 dias sem comer, sem dormir. Aonde é mesmo? Foi Mauá. Aí em Mauá, né? É. 3 dias sem comer, sem beber, quer dizer, sem falar, sem dormir. Sem dormir, só fazendo um gargarejo lá de não sei o que, com mais não sei o que. E estava a mesma coisa, não Não é? adiantava nada. Aí a senhora chegou lá, fez o quê? Aí eu cheguei lá, né? Aí eu olhei e falei, ué. Aí ela falar, fazendo gesto que podia falar. Aí o marido dela falou assim, dona Glória, eu tenho cedo para fazer o almoço, porque tem 3 dias, 3 noites que não faz, não come, não faz nada. Nem bebe um gole d'água. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou lavar a louça. Aí eu tô assim lavando a louça, e de repente me deu aquele negócio, todo lugar que eu vou, eu levo o óleo e a água, né? Aí vou dar um gole de água para ela. Aí fui lá, botei no copinho, dei a ela. Quer dizer, onde a senhora vai munida, né? Vai armada, com óleo e água. Óleo e água. Aí tem um copo d'água para ela e ela bebeu aquela água. Aí eu achei mais estranho ainda que eu deixei a louça e fui me deitar. A senhora estava lavando a louça, aí lembrou olha só, né, como são as coisas de Deus. Aí lembrou da água, foi lá, deu a ela, esqueceu até da louça, foi dormir. Deitei no sofá vendo televisão, botei as pernas no puff, mas aí eu dormi. Aí passou assim um pouquinho, não foi muito tempo. Aí ela pegou, ela veio correndo assim, né, e falou com o marido dela alguma coisa, e ele ficou me olhando também, né, aí depois ele falou assim, aí me acordaram, e ele saiu correndo pro tanque, e ela fazendo sinal, mostrando com a boca. Aí foram pro tanque, aí ele pegou, veio, ficou me olhando, mas aí mexeu comigo, aí eu saí também correndo sem entender nada. Quando eu cheguei lá, ela estava botando tudo quanto é porcaria para fora, sangue, tudo, botando muito mesmo para fora. Depois que a senhora deu água. Depois que eu dei a água. Pus, sangue, botou tudo para fora. Aí o marido dela falou assim, dona Glória, eu pensei que a senhora tivesse morrido. Só até que a senhora está morta. Quando ela chegou aqui, que fazendo assim para mim, e apontando para a senhora. Aí que eu acharam para me chamar, ele pensou que eu tivesse morrido. Aí eu falei, meu Deus do céu, aí ela passou. Aí daí a pouco ela já estava, olha, não demorou porque ela já comeu, bebeu, deitou e dormiu bastante. Amém, gente? Olha só, depois que ela deu da água, a importância da água consagrada, ela bebeu da água, é o que eu sempre falo, você tem que usar as armas da fé. Quer dizer, ela bebeu da água consagrada, botou para fora tudo aquilo, quer dizer, tinha tomado um monte de chá, não adiantou nada. Não adiantou nada. Bebeu da água, começou a botar para fora pus, sangue, e dali então começou a comer e estava boa. A pessoa já estava boa. Estava curada. Estava curada. Quem fez isso? Foi Jesus, né? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus do céu. Eu tenho o Senhor. Eu não entendi porque ela estava passando tão mal, sem falar, sem beber, sem comer, eu fui dormir. É a paz de Deus. Isso aí, Deus traz uma tranquilidade tão grande com a certeza do milagre, que é isso. Por isso que a senhora foi pensar que a senhora estava morta. Brincadeira, pensaram que a velhinha estava morta. Para morrer aqui. Deus abençoe a senhora. Você vê, né? A importância de buscar a Deus e crer naquilo que é feito, naquilo que é dado. Às vezes a pessoa ela tem lá a água consagrada, ela tem um azeite, mas a primeira coisa que ela faz às vezes é correr para um remédio. Quer dizer, ela tomou chá, fez um monte de coisa e nada se resolveu. Ela saiu daqui, foi lá para Mauá para poder mostrar o poder de quem? De Deus. Bebeu da água e foi curado. Olha só, em poucos minutos, né?
Só não dormiu muito. Mas é a paz, a tranquilidade e a certeza de que Deus faria algo que ela foi o quê? Descansar. Descansar. Descansou no Senhor. É como diz o Salmo 37. Confia no Senhor. Confia, entregue a Ele. Confia em Deus, descansa. E o mais Deus vai o quê? Deus vai fazer. E mais semana passada, a dona Cristina, pode sentar os obreiros. Dona Cristina deu testemunho também através da água, né, entrando no santuário, bebendo da água, e o milagre aconteceu. E hoje está aí a dona Glória dando testemunho também, mais uma vez. Inclusive nós estamos elaborando, já está feito um jornalzinho, que vai sair o testemunho dela, da dona Glória, vamos escolher outros testemunhos, e vamos estar evangelizando, né, levando para as pessoas o que Deus tem feito nessa obra. Diga graças a Deus. Deus tem abençoado esta obra e vai abençoar ainda mais, eu tenho certeza disso. Amém? João, capítulo 7, no versículo 37. Jesus, a fonte da água. Jesus, a fonte da água viva. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toma a direção da tua palavra, que o Senhor possa falar, ó Deus, ao coração de todos nós, para nos abençoar, para nos fortalecer, que seja, meu Deus, esta palavra dirigida pelo teu Espírito, que não seja o homem, eu a falar, mas o Senhor, através de mim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esses dias houve uma polêmica muito grande envolvendo alguns carnavalescos, né? Eu comentava até esses dias aqui também, quando a tal Consuelo, né, ela num camarote falou lá com a outra, dizendo a respeito do Apocalipse. E a outra lá rebateu, dizendo que o Apocalipse, não lembro muito bem o que ela falou. E depois veio outro também, apareceu, né, na internet, onde se via tudo, já defendendo ela por essas coisas, também em cima de um trio elétrico, falando a respeito do que ela tinha dito, que de fato estaríamos vivendo o Apocalipse. Ele em cima do trio elétrico, deve ter parado, né, um momento, e falou a respeito dela, e falando para os foliões que ali se encontravam, a respeito também do Apocalipse. Eles têm noção do que está por acontecer. Mas a questão que Deus me trouxe essa palavra é o seguinte: cada um adora a Deus de fato do seu jeito? Isso está certo? A pergunta que fica é essa. Porque dizem por aí, né, que você pode adorar a Deus do seu jeito. É o que muitos falam, né? Que a pessoa pode adorar a Deus do jeito dela. Então essa é a pergunta. Será de fato que cada um pode adorar a Deus do seu jeito? Porque eles estavam ali, um no camarote, outro no trio elétrico, e depois outro aparece de novo no trio elétrico, falando do Apocalipse, quer dizer, falando de Deus, para as pessoas que estavam ali, para acreditar que o Apocalipse vai acontecer. Então, eles se consideram o quê? O que vocês acham que eles se consideram? Os três envolvidos no fato, como todos que ali se encontravam. Eles se consideram o quê? Né? Salvos, cristãos, ou de Deus. Ele está ali em cima de um trio elétrico, está lá no camarote, no meio lá
da bagunça. E falando de quem? Falando de quem? É isso mesmo. Eles estão ali numa festa carnal, falando de si, eles estão ali falando de Deus, e principalmente do que nós temos alertado há muito tempo. É certo como a Bíblia fala a respeito de Noé. O próprio Jesus vai fazer menção disso. Ele tem anunciado, ele tem falado, você vê até Deus usou até uma mula, né? Mas não quer dizer que a mula seria o quê? Quer dizer que a mula seria salva, né? Mas ele precisou, às vezes Deus usa mulas para poder anunciar a sua vinda. Como nos dias de Noé, Noé anunciava a respeito da vinda de Jesus, mas as pessoas não davam o quê? Ouvidos. 100 anos se passou. Noé falando, olha, vai ter um grande dilúvio, olha, vai ter um grande dilúvio, vai acontecer isso. Você é maluco, você está aí construindo essa arca, você é doido. Olha, vai acontecer o que vai acontecer. Olha o sol, né? Um dia ensolarado, um dia após o outro ensolarado. Vai acontecer e ninguém acredita. Até que chegou o dilúvio, a Bíblia vai dizer que só entrou Noé e a sua família, a sua casa. A Bíblia vai... Eu amo quando a Bíblia fala a respeito de Noé. Conta a história de Noé. Qual é a história de Noé que a Bíblia fala? Homem justo, reto, diante dos seus contemporâneos. Pronto. Você fala mais alguma coisa? Precisa vir contando história? Não. Quem é Noé? Um homem justo, um homem que andava reto diante dos seus contemporâneos, pelos seus contemporâneos fazendo o que não devia, mas Noé procurando fazer o que era, tendo que construir, pagou um preço. Ele pagou um preço muito grande, imagina. Você tem ideia, passar 90, 100 anos construindo um barco? Olha o preço. Cada madeira, cada martelada, as pessoas, no nosso dito popular, zoando, encarnando em Noé. É maluco, rapaz, construindo um barco desse, do tamanho que foi. Hoje, de repente, é mais fácil pela tecnologia, tem lá os guindastes, tem lá as coisas que levantam. Imagina Noé levantando madeira na mão. Já parou para pensar? Hoje tem toda a tecnologia. Hoje tem aí as máquinas. Olha o preço que Noé pagou. Mês a mês, ano a ano, acreditando que viria o quê? E se mantendo reto diante dos seus contemporâneos. Ele não se misturou. Então você vê que hoje as pessoas sabem a respeito do Apocalipse. Tanto os que estão fora, quanto aqueles que estão dentro da onde? Da igreja. Por isso essa é a pergunta, essa é a palavra. Cada um de fato, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu sou crente, mas eu busco, adoro a Deus do meu jeito. Deus sabe. Eu busco a Deus, eu estou na igreja, mas olha, eu busco a Deus do meu jeito, está certo? Certo, está certo. Deus colocou isso no meu coração. Porque é o que dizem por aí, é o que eles dizem. Hoje você vê, hoje não pode falar de muitas coisas. Aí aqui no livro de João, capítulo 7, versículo 37, vai dizer assim: no último dia, quando? Eu aprendi uma coisa com o pastor Francisco que eu gostei. Ele repete uma palavra várias vezes, né? Bacana. Mas é para que isso fique gravado dentro da gente. Dentro da gente. No último, e nós estamos vivendo, acredite você ou não, nós estamos vivendo os últimos dias. Você pode ter certeza disso. Nós estamos vivendo os últimos, tudo que nós temos presenciado,
tudo que nós temos visto acontecer por aí, esse fato, principalmente, de que a pessoa acha que ela pode adorar a Deus do jeito que ela quer, hoje está demais. Hoje está demais. As pessoas, tem uma aí que deu, foi isso, foi quem me falou, deu uma igreja aí para outra, teve um fato desse aí também, que uma deu uma igreja para uma pastora, não vou falar nomes não, porque até está gravando, depois a gente vai, mas problema não, então, por isso que eu não estou dizendo nomes, mas você entende, né? Teve uma que deu uma igreja aí, vivendo do jeito que ela está vivendo, mas ela deu para uma pastora uma igreja, achando que, de repente, né? Ela está servindo a Deus do jeito dela, então acha que vai para onde? Que vai conquistar a salvação. Você vê, deu uma igreja completa lá. No último dia, nós estamos vivendo os últimos dias. Então, no último dia, o grande dia da festa, esse dia para os cristãos, de fato, será o quê? Uma grande... Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora desse grande dia chegar. Não vejo a hora que para muitos, de fato, será uma grande festa. Para aqueles que se mantiveram firmes, para aqueles que realmente resolveram de todo o coração servir a quem? A Deus. Alguns acham que podem comprar os céus, que podem comprar a Deus, como alguns compram bancos, né? Esperando aí acontecer o que está por acontecer e fugir para os bancos. Então a pessoa acha, eu não vou dar uma igreja que eu estou comprando a salvação, né? Então, para aqueles que de fato se mantiveram retos, como Noé, diante de Deus, vai ser uma grande festa. Imagina a gente se encontrando lá no céu, né? Imagina, que maravilha. E aí, seu Ricardo, como é que o senhor... Não sei se o senhor vai. Vai estar lá na primeira festa? Não, o senhor está aqui, eu estou vendo o senhor aqui, ele já está lá. Eu estou vendo que é um vulto, eu estou vendo que dá nem para esconder com essa chapoca, já estou lá, não é um ladrão na cruz nem nada, e Jesus falou, hoje vai estar comigo no paraíso, estou vendo o senhor aqui. Então imagina a gente se encontra, que festa, hein? Você que se manteve firme, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, não da sua maneira, mas da maneira de quem? Não é da sua maneira, é da maneira que Deus quer que seja. Então, no último dia, estamos chegando nesse último dia, o dia dessa grande festa, que o povo de Deus será arrebatado, não está longe. Aí a Bíblia vai dizer, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, se alguém tem o quê? Venha o quê? A mim e beba. Mas se alguém tiver o quê? Às vezes, pela necessidade do corpo, nós temos que beber quantos litros d'água por dia? 3 litros, né? É 3 litros? 2? É 2 ou 3? Uns falam que é 3, outros falam que é 2, mas às vezes a gente não bebe nenhum. É ou não é? É necessário que bebamos água. Às vezes, se a gente for analisar, não, eu bebi um copinho, bebi 2 copinhos, bebi 3 copinhos. Mas chega no fim do dia, se for analisar, não bebemos nenhum litro. É ou não é? Mas, você já bebeu água com sede? Como que é beber água com sede? Sem sede é horrível, né? Bebemos pela necessidade, mas como de inodoro, sem gosto, né? De nada, água, sem cheiro. Mas quando você bebe com sede, aquele dia ensolarado,
aquele calor terrível, você chega em casa sedento, você bebe aquela água com gosto, não é? Pega, enche o copo, tem aqueles que já tem a sua garrafinha, né? Pega a sua garrafinha e vai tudo. Que nem já aconteceu com alguns aqui, não só com a dona Glória, mas com alguns aqui, né? Às vezes o familiar chega em casa com sede, ou às vezes passando mal, pega a água da igreja, já bebe a garrafa toda de uma bolada só. Porque ela estava com muita vontade de beber aquela. É o que Jesus está querendo dizer. Tem pessoas que bebem por beber, quer dizer, vem na igreja por vir. Ela vem, ela gosta de estar na igreja, ela gosta da oração, ela gosta do louvor, ela gosta de estar na igreja, mas ela não tem sede. Ela bebe. Ela diz, não, tem que beber. O médico falou, se eu não beber vai dar ruim nos rins, se eu não beber o corpo, não tem que beber água. Então ela bebe. Sem vontade nenhuma, mas ela está bebendo o quê? Assim são muitos que querem viver na igreja e adorar a Deus segundo a sua vontade. Ela só vem. Ela diz, não, busca Deus do meu jeito. Eu adoro a Deus do meu jeito. Não, eu faço isso, eu faço aquilo, não, eu bebo, de vez em quando xingo palavrão, de vez em quando eu fumo um cigarrinho, de vez em quando eu gosto de beber um negocinho. Mas eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus. Aí vem aquelas palavras, Deus está no meu? Desse jeito? Não, Deus está no meu coração. Deus sabe. Foi assim que Eva se deu mal. O diabo falou para ela, não, Deus sabe. Aí quando você comer isso aí, só apenas você vai ter conhecimento das coisas. E se deu mal. Então tem muitos que estão assim. Elas querem viver dentro da igreja, mas andando e fazendo as coisas, a moda dela está lá em cima do trio elétrico. Não, mas olha, o apocalipse vai acontecer. Não, olha, Jesus está o pessoal. E dançando, e pulando, pessoal, e bebendo, apocalipse vai acontecer. Viu o que ela falou? Vai acontecer, todo mundo está falando dela aí, ó, mas o apocalipse vai ser daqui a pouco, atrás do trio elétrico, só não vai, quem já morreu. Tem um trio elétrico esperando lá no inferno. Até quem já morreu vai também atrás do trio elétrico de Satanás. Quer dizer, as pessoas querem adorar Deus do jeito que ela acha que deve adorar, que deve ser. Quem crê em mim, quem está dizendo essas palavras? Como diz o quê? O pastor Mário? É como diz lá a dona lá do camarote? É como diz lá o irmão lá em cima do trio elétrico? Quem crê em mim, como diz o quê? A Escritura, do seu interior fluirão rios de água o quê? Água viva. Diga glória a Deus. Jesus está dizendo, quem crê em mim. Esse crer é de entregar-se. No grego, lá na tradução, diz no original grego, esse crer é quem se entrega a Jesus. Como diz a Escritura, a palavra, do seu interior vai fluir os rios de água viva. Não é do seu jeito, não é do meu jeito. A porta ainda é estreita. Não adianta querer servir a Deus do seu jeito. Não vou para a igreja, mas sabe como é que é? Gosto de curtir uma praia e aqueles biquíni, né? Deus está vendo em meu coração. É aquelas roupas que aparece tudo, né? Para que andar do jeito dela. Não, de vez em quando me irrita, não me irrita não. Quando me irrita, eu xingo logo, solto a palavra. Mas olha, Deus me aceita como eu sou. Não. Deus não te aceita como você é.
Deus não te aceita xingando, Deus não te aceita bebendo, Deus não te aceita pulando carnaval, Deus não te aceita mentindo, Deus não te aceita vivendo na prostituição, Deus não te aceita fazendo aquilo que é errado. Não, mas a Bíblia diz que Deus me aceita quando não. Deus manda você vir como está. Mas não fala que tem que permanecer da maneira que você estava. Aí eu fumava. Agora eu não fumo. Ah, mas não é fácil para largar o cigarro. Não mesmo, mas ninguém, nem Jesus disse nunca que seria fácil. Ah, mas eu bebo. Eu bebi, agora já não bebo. Porque você veio bebendo. Mas uma vez que você ouviu a palavra de Deus, então agora você não bebe, não deve beber. Não, mas eu bebo. Tem aquele que diz assim, mas eu bebo socialmente. Eu não entendi, ainda não entendi isso. Qual a diferença de beber no botequim e beber em casa? Diz que é socialmente. Eu bebo socialmente, eu bebo só um pouquinho, vai para o inferno sendo social. Vai para o inferno sendo social. Bebendo socialmente. Não é do seu jeito. Se você quer, se você tem sede, sede é como eu expliquei, a pessoa quando tem sede, ela bebe aquela água com gosto. Às vezes a gente quer beber refrigerante, quer beber, que numa vez eu com sede, bebi logo uns 5, acho que foram 5 copos de caldo de cana e bem mal. Depois veio o resultado. Sedento, toma rodízio, aí toma um copo, que o copo é grandão, né? E toma 2 copos, toma 3 copos, toma 4, daqui a pouco, o negão estava no chão. É água. Uma vez eu fui no médico, fui no banheiro, saiu um pouquinho de sangue, né? Eles correm logo para o médico. Quando vê que o negócio está ruim, eles correm para o médico. Né? Aí quando eu cheguei lá, né, eu fiz exame, graças a Deus, porque eu quase não bebia água. Aí você tem que beber, mas doutor, eu bebo muito suco. Pra que eu vou falar aquilo? Tomei uma lapada do médico. É mesmo? Você lava a roupa com suco? Eu não. Você escova dente com suco? Aí começou, né? Eu não. Você toma banho com suco? Chega, doutor, já entendi. Eu entendi, pode parar por aqui. Mas não parou não, continuou. Ele é água. Por isso Jesus se compara à água. O nosso corpo necessita de água. O nosso espírito necessita de quem? De Jesus. Que é a água da vida. Então aquele que crê nele, aquele que se entrega, como diz a Escritura. Como é que diz a Escritura? É que eu tenho que sacrificar. Sacrificar é o quê? Renunciar às minhas vontades para poder fazer a vontade de quem? De Deus. É assim. Eu tenho que renunciar à minha carne. Eu tenho que renunciar às minhas vontades para poder fazer a vontade de Deus, desse que é a fonte da água viva. Porque se é verdade que cada um deve adorar do seu jeito, o que a gente pode dizer de Caim? O que podemos dizer de Caim e Abel? A Bíblia diz que Deus pediu a eles para trazerem a ele a sua oferta. Aí Caim pegou da hortaliça e Abel pegou do melhor do seu rebanho. Mas sabe o que é o interessante? O problema não é o que eles deram, não é apenas a oferta. Eu estou falando de vida, eu estou falando de salvação. Esquece que porque quando eles oferecem a Deus, o que Deus vai falar para eles é o seguinte: que ele aceitou primeiro Abel e depois a sua o quê? Primeiro a pessoa. Primeiro é a pessoa. Não adianta você dar grandes ofertas no altar e a sua vida não estiver nas mãos de quem? De Deus. Como eu falei, ninguém compra o céu. Você pode ser até abençoado, porque é dano que se recebe. Mas você não compra o céu. E ali nasceu a inveja. Porque depois vai dizer, Deus não aceitou a Caim
e nem a sua oferta. Se eu posso servir a Deus de qualquer maneira, por que Deus então não aceitou Caim, mas só aceitou Abel? Isso aí você pode ver, até que lá no livro de Gênesis, capítulo 4. Deus não aceitou. Por que não falar a respeito também de Nadab e Abiú? Se eu não me engano, filhos de Arão, se não estiver enganado. A Bíblia diz que Moisés e Arão entraram no santuário e ofereceram o seu sacrifício. Depois então veio Nadab e Abiú também entraram no santuário para apresentar seu sacrifício. A Bíblia vai chamar de fogo estranho. Eles apresentaram a Deus fogo estranho porque a vida deles não correspondia àquilo que eles estavam oferecendo. Se eu posso servir a Deus de qualquer jeito, então por que eles morreram dentro do santuário? Porque a Bíblia diz que veio fogo dos céus por não aceitar o que eles estavam apresentando. A vida deles não eram dignas de estar ali. Veio fogo do céu e os dois morreram. Nadab e Abiú, assim como Caim. O ódio entrou no coração de Caim, a ponto de matar o seu irmão. Se podemos servir a Deus de qualquer jeito, era para Deus aceitar Caim. Se pode servir a Deus de qualquer jeito, não como diz a Escritura, era para ele aceitar Nadab e Abiú, Hófni, Finéias, filhos de Eli, que roubava da gordura que se apresentava no altar. Por isso roubaram, os filisteus levaram a arca da aliança de Israel, e quando ele soube, caiu da cadeira, quebrou o pescoço. Se pudesse servir a Deus de qualquer jeito, eles estariam vivos, e Deus não se agradou, assim como não se agradou de Caim, não se agradou de Nadab e Abiú, não se agradou de Hófni e Finéias, filho do sacerdote Eli. Tem mais exemplo? Tenho aqui, Saul. Saul. Se acha que o erro de Saul foi quando ele poupou lá o rei Agag e os animais? Que Deus falou para Samuel que o havia rejeitado? Não. O erro de Saul começou porque o rei Saul foi escolhido pelo povo, não foi por Deus. Davi foi escolhido por Deus. Davi era um homem segundo o coração de quem? De Deus. E Deus se agradava de Davi. Deus se agradava, já falei isso aqui uma vez. Olhando a olhos grossos, o pecado maior foi de Davi ou de Saul? Davi cometeu lá o adultério com a Betseba, e ainda botou o marido dela para ir para frente da batalha para poder o quê? Morrer. Saul, primeiro erro, ele esperando que Samuel chegasse para poder apresentar sacrifício para ir para uma batalha. Samuel demorou a chegar. Saul, achando que ele não viria, apresentou o sacrifício. Você vê isso lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Quando ele ofereceu o sacrifício que ele não poderia, isso só cabia ao sacerdote, ele achava que podia por ser rei. Quando ele acaba de oferecer, quem chega? Samuel. O que você fez, Saul? Que eu achava que você não viria mais, que você achar, o problema é esse. Tem muito crente achando, não acho que posso servir assim, eu acho que posso fazer achado, eu acho que posso fazer desse jeito, tem um monte de crente se perdendo. Eu acho que pode ter um monte de crentes sendo seguidores, né, de pastores de internet, que não estão lá numa igreja. Por que eles não querem estar na igreja? Porque eles não querem seguir, como diz o quê? Aí vai para a internet, que consegue alcançar um monte de pessoas. Se tem um pastor lá na internet, ele tem a igreja dele, você vê, pesquisa em nome de Deus, você pode assistir e ver lá. Então ele acha que pode servir da maneira que ele quer. Tem um monte de pessoas assim na igreja, querendo servir a Deus da maneira dela. Eu acho que é assim. Não achava que você não ia vir, Samuel, então por isso eu apresentei sacrifício. Você não tem hora para fazer isso, e por causa disso Deus já começou a rasgar o seu reinado. Aí depois
quando ele poupa aquilo que Deus falou para ele não poupar. Então Samuel chegou: a partir de hoje, Saul, acabou para você. Você acha que pode servir a Deus do jeito que você quer, e não é assim. Então, a partir de hoje, de fato, está rasgado o seu ministério. Saul começou a dar piti, começou a brigar, agarrou na hora das vestes de Samuel, rasgou. É isso aí, está comprovado que está rasgado o seu reino. Davi não. Davi errou, reconheceu o seu erro, se arrependeu diante de quem? De Deus, e falou para Deus: olha, Salmo, se eu não me engano, 50 ou 51, Senhor, pode me tirar reino, pode me tirar riqueza, pode tirar tudo de mim, só não tire de mim a tua presença. Saul não, Saul estava lá, irritado, chateado, querendo, rasgando as vestes de Saul, porque estava perdendo o reino. O coração dele estava no reino, por isso que ele fazia aquilo que ele achava que podia fazer. Davi não, se arrependeu: Senhor, posso perder tudo, isso não me vale de nada se eu não tiver a tua presença. Isso você tem que entender. O tempo de igreja não te vale de nada se você não tiver o quê? A presença. Meu tempo de pastor, ser pastor, não quer dizer nada se eu não tiver a presença. Deus, você pode me tirar tudo, então não pode me tirar a presença. Tempo de obreiro, não quer dizer nada. Tem um monte de obreiro indo para o inferno, tem um monte de pastor indo para o inferno, tem um monte de membros antigos indo para o inferno, que já acha que pode fazer o que ela quer. Ela não sirva a Deus do meu jeito. O pastor falou assim, eu não aceito. Não é do jeito que o pastor está falando. Beleza, continua assim. Continua assim. Vai fazendo o que você acha que é certo. Vai fazendo o que você quer fazer. Não, eu sirvo a Deus do meu jeito, porque Deus me aceita como eu sou. Vai se enganando. Não abra seus olhos, não. Aí quando chegar o grande dia, o dia da festa, e você vê que ficou, aí você vai entender bem que o homem de Deus estava falando. Não tenha temor, reverência para com Deus, não. Não busque a Deus de todo o coração, não, para você ver. Não entregue toda a sua vida. Ah, mas que o fulano faz assim, que o ciclano faz assado, o problema é dele, faça a sua parte. Porque no fim, nos últimos dias, quando Jesus vir buscar a sua igreja, o seu povo, ele vai perguntar: por que você fez isso? Ah, eu fiz por causa do fulano. Ele vai querer saber se você fez segundo a Escritura. Você está entendendo? Sim ou não? Ah, mas meu pai é da igreja. Seu pai não vai te levar para o céu, não. Ah, minha mãe é da igreja. Tua mãe não vai levar você na barra da saia, não. Ah, mas meu irmão. Ah, mas minha esposa. Ah, o meu marido. Por isso, Deus é tão maravilhoso que a salvação é individual. É individual. Salva as crianças. Fora isso, a salvação é individual. Assim como beber, eu posso beber água e matar a sua sede? Hã? Quem tem que beber da água é você. Não posso comer e matar a sua fome. É você que tem que comer. Então preste atenção. Entenda o que o Espírito Santo está dizendo. Entenda. Se você não entender, é como falando. Inclusive também isso mesmo, né? Podemos lembrar de usar. Por semana passada que falamos de usar. Acho que foi retrasado. Lembra? Usar a mesma coisa. Ele via a arca ali na casa dele. 20 anos a arca na casa de Abinadab. Nada aconteceu. Usar via a arca como uma coisa comum. Tem pessoa que vem para a igreja como algo comum. Ela vem para a igreja como qualquer um. Não presta atenção. Já tira a atenção de outros. Ela vem para a igreja como um povo que costuma ver, como usar. É algo comum. Ele via a arca como algo que, quando tocou na arca, o que aconteceu? Morreu. Porque não tinha reverência. Ele olhava aquela arca dentro da casa de Abinadab, do seu pai,
e via como algo normal. A pessoa vem para a igreja, ela olha assim, acha que aqui é um ambiente comum. Não é. Não é um ambiente comum. Se você vem para cá achando que é um ambiente comum, não venha. Não perca o seu tempo. Não perca o seu... Estou sendo bem sincero para você. Não perca o seu... Vai para qualquer outro lugar. Não perca o seu... Se você não quer se entregar, se você não quer servir a Deus como diz a Escritura, não perca o seu tempo, porque se Jesus voltar agora, você vai para o inferno. Então, ir para o inferno dentro da igreja ou fora da igreja, qual a diferença? Nenhuma. Tem nenhuma criancinha que não salvo, irmãozinho ali que, tadinho, né? Ele está no espírito. Isso aqui já está quase sendo arrebatado. Tadinho, né? Mas está aqui, o pai e a mãe falam, tem que ir para a igreja, vamos assistir o culto. Ele está aqui, é quase arrebatado, tadinho. 12 anos, né? Vai se batizar, né, filho? Vai se batizar. 12 anos, mas está aqui quase arrebatado. Mas está aí, ó, firme e forte. Né? Cheguei e estava aí, ó, sentadinho, com a Bíblia na mão, junto com os pais. Está aí, firme e forte. Né? Já está quase no céu, né? Ele já está sonhando com os anjos. Mas está aí, firme e forte. As mães já ficou atrás do coluna. Qualquer coisa, a coluna me segura. Mas não, está ali, firme e forte. Vocês estão entendendo, pastor? Sim ou não, pessoal? A vida com Deus é muito séria. A vida com Deus não é brincadeira. Se você ainda acha que o inferno é aqui, como muitas pessoas acham, continua. Quando acontecer, você vai ver que o inferno não tinha nada a ver com isso aqui. Tormento eterno, fogo que não se apaga, germes te comendo, te consumindo. Não vai haver morte. Não tem morte. No inferno não tem morte, assim como vai ser no céu. Não tem morte, é vida. Então usar via a arca como algo comum. Quando tocou, morreu. Por que morreu? Que pode servir a Deus de qualquer jeito. Era para usar continuar vivo. Não posso tocar na arca. Eu via lá na casa de papai. Pulava, brincava, não sei quantos anos tinha usado quando a arca foi para lá. Pulava, brincava dentro da arca há 20 anos. Quando chegou na casa de Obed-Edom, 3 meses. A vida, a história de Obed-Edom mudou. 20 anos na casa de Abinadab e não aconteceu nada. Pelo contrário, ela perdeu o filho. Porque de repente a arca que representa a presença de Deus estava dentro da casa dele, mas ele servia a Deus da maneira que ele queria servir. Qualquer um comum. Então qual o problema? Já morreu. Tem mais um? Jonas. Jonas achou que podia servir a Deus da maneira. Ô Jonas, vai para onde? Para onde Deus queria que Jonas fosse? Para Nínive. E Jonas entrou no barco e tentou fugir para onde? Nínive é fácil lembrar, né? Agora para onde ele estava indo? Para Tarsis. Não, peraí, Nínive não, lá mataram meu pai, o pai era o pregador, mataram meu pai, eu fui para Tarsis, entrou no barco, quase ainda colocou a vida de outros também em risco. É assim. Quando você vem para a igreja para não prestar atenção, você bota até a vida de outras pessoas em risco. Joga tudo, de repente o barco está muito cedo, pega a mercadoria, joga para fora, tira. E nada acontecia. A Bíblia diz que Jonas chega lá e fala, o problema sou eu. Ele não, então, mas peraí, vamos remar mais forte, vamos ajudar esse camarada. Quando você quer ajudar quem não quer nada, você acaba se dando mal também. Tem momentos que você tem que cuidar da sua própria, quanto mais com de respeito a salvar, não vai pelos outros não. Não vai na onda dos outros. E você vai acabar também se dando. Aí está lá os homens
remando cada vez mais forte, que a Bíblia diz, e remava, e o mar continuava cada vez mais revolto. Eles tentando ajudar Jonas, quase também o quê? Morrendo. Ele fala, não, irmão, até tentei, está dando ruim aqui, ó. Jogaram Jonas para fora do mar, do barco. Veio um grande peixe, engoliu a Jonas. Aí o mar ficou como? Calmo. Tem coisas que você de fato tem que tirar da sua vida. Tem coisas que você tem que botar para fora. Que alguém quer andar ou servir a Deus do jeito dela e quer te levar junto, deixa ela caminhar sozinha. Se você não quiser renunciar, eu quero. Se você não quiser fazer a vontade de Deus, eu quero. Se você não quer andar por caminhos certos, eu quero. Ainda que eu pague o preço, como Noé. Mas eu vou andar reto nos caminhos de quem? De Deus. Porque eu quero a minha salvação. Pastor, mas isso tudo que o senhor está falando está lá no Velho Testamento. Beleza, vamos para o Novo. Você quer mais exemplo? Ou podemos orar? Quer mais exemplo? Quer ir para o Novo agora? O jovem rico. Vamos para o Novo. Porque às vezes tem gente que assina, não, isso daí é no tempo da lei, Velho Testamento, que não sei o quê. Vamos lá, jovem rico. O jovem rico chega diante de Jesus, ô, meu amigo, e aí, parceiro? Imagina, jovem, né? Jovem cheio de coisinha, né? Jovem de hoje, então, uma das piores gerações está essa da agora. Uma das piores é jovem pintando unha, botando batonzinho, é a pior geração. Eu tenho visto isso chegar até dentro das igrejas. A pior geração que estamos vivendo é essa da agora, esse jovem. Mas chega o jovem rico, Jesus, meu amigo, amigo do peito, irmão camarada. Olha, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para Jesus, maravilhoso, homem sábio. É mesmo? Não, beleza, amigo? Então, meu bom, não, bom não. Bom é só um que é quem? Eu ainda nem terminei a minha obra, porque de fato o bom é aquele que termina a obra. Tem pedreiro, duvido, já não tem pedreiro que foi fazer tua obra, depois você olhou para a obra, você vê pedreiro sem vergonha. O meu dinheiro, olha só, a obra é ruim. Acontece isso? Deus não é bom. Jesus não, é bom, é só um que é Deus. Não tá bom, o que é que eu tenho que fazer? Olha, tenho observado os mandamentos. Não, isso aí só pode ficar tranquilo. Eu tenho observado desde a minha juventude, que é desde menininho, eu tenho observado, é mesmo, quanto é bom mesmo, hein? Não matarás, não roubarás, não furtarás, caramba, olha, então só uma coisa te falta. O que é que você tem? Dá os pobres. Não, Jesus, eu quero te seguir, eu quero te servir, mas com tudo que eu tenho. Não, você tem que negar, porque Jesus sabia que o coração dele estava na riqueza. Jesus não queria tirar o dinheiro dele. E quando depois os discípulos questionam Jesus, ele fala, Senhor, mas nós, preocupados, né? Nós deixamos tudo para te seguir, então fica tranquilo. Que aqueles que deixaram pai, mãe, irmão, campo, casa, por causa de mim, do Evangelho, você vai receber 100 vezes mais. Olha só. E no mundo por vir a vida eterna, fica tranquilo. Mas o jovem queria servir a Deus da maneira dele. Por que Jesus não aceitou ele? Já que ele conhecia os mandamentos. Não, você não pode vir me seguir da maneira que você quer. Faz assim. E você então vai ter um tesouro nos céus. Quer mais um? Mais um? Saideira. Posso falar? Ananias, Novo Testamento. Ananias e Safira. Que maravilha, né? Haviam prometido entregar a Deus uma propriedade. E tudo começa no coração. Quando chegou lá, retiveram parte daquilo que tinham dito que daria. Tanto que Pedro vai falar, Ananias, estando em teu poder, era seu. Mas se você prometeu entregar, você tinha que ter. A vida é sua. A vida de quem?
A vida de quem? É sua. É você que decide entregar a Deus ou, se você quiser reter a vida é sua. Estando em teu poder, não era seu? Agora, se você entregou a Deus, realmente entregue de todo o seu, de corpo, alma e é 100%. Então, por causa disso, os Ananias vai morrer. Porque você deixou Satanás entrar no seu. Olha só. E eram pessoas que serviam a Deus, que estavam dentro da igreja. Eles deixaram Satanás entrar no seu coração. Toma cuidado. Quer mais um? Mais um? A gente vai ficar aqui o dia inteiro. Eu vou te mostrar, se você ainda não entendeu, que para servir a Deus não pode ser do teu jeito. Não pode. Senão você vai ficar para trás. Quem crê em mim, como diz a Escritura, Jesus vai dizer, tanto lá quando falou a respeito de Nadab e Abiú, ele vai falar a mesma coisa aqui no livro de João, capítulo 12. Os que me honram, eu honrarei. Se você honrar a Deus, como que eu honro alguém? Como honrar alguém? Você honra alguém fazendo a sua vontade? Sim ou não? Você honra alguém fazendo aquilo que vai agradar aquela pessoa. Os que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam serão desmerecidos. O rico, a gente vai acabar aqui, e Lázaro, mendigo. O rico e Lázaro. O rico achou que poderia servir a Deus da maneira que ele queria. Púrpuras, vinhos, bebendo, enchendo a cara, e Lázaro, sentado lá na porta, desejando até comer das migalhas, mas servindo a quem? Perdeu tudo, não tinha nada, mendigo, mas servindo a quem? Senhor, posso perder tudo, eu só não perco a sua presença. Eu viro mendigo, mas a tua presença está na minha vida. E quando Lázaro morreu, o que aconteceu? E o rico foi para onde? Para o inferno. Ele conhecia, tanto que ele pediu. Abraão reconheceu Abraão que molhasse a ponta do dedo em o quê? Água, para refrescar a sua vida. Imagina aquele mendigo ali, né, evangelizando ao rico. Nada, rapaz, eu sirvo a Deus do meu jeito, olha a tua vida. Você quis servir a Deus e olha como você está. Você não tem nada. Eu tenho tudo, ó. Eu sirvo do meu jeito, olha só, mulherada, olha só, bebida, olha, eu tenho tudo, rapaz. E eu sou filho de Abraão. Quando morreu, ele conheceu a realidade. Quando o quê? Quando o quê? Ele viu a realidade. A Bíblia ainda faz uma ilustração, né? Porque se os mortos soubessem, ou melhor, se os vivos soubessem o que os mortos já sabem, os vivos tomavam juízo mais rápido ainda. Se os vivos soubessem que os mortos já... Por isso ele fala assim, pai, então manda alguém, ou então deixa eu ir lá, ou manda alguém lá falar com quem? Com meus irmãos, porque agora eu sei que de fato esse lugar é um lugar de tormento. Não, mas quem está aqui não pode passar para lá, nem quem está lá pode passar. Não, mas manda alguém então, algum dos profetas. Não, terceiro não ouvi você. Você viveu dessa forma? Se os vivos soubessem que os mortos já sabem, eles se agarravam com Deus. Procuravam fazer o que é certo. Então não se engane, não se iluda. Mas está lá ela falando de Jesus, falando da Apocalipse, não se iluda, vai para o inferno. Mas ele está lá, se não estiver falando de Jesus, da Apocalipse, vai para o inferno. Não adianta. Eu sirvo a Deus como diz a Escritura, ou então não adianta. Ah, mas eu sou ofertante, eu sou otimista, você não compra a salvação. Não adianta, você não vai comprar a salvação. É a nossa obrigação. Se não fizer, principalmente o dízimo, tu vai perder sim a sua salvação, porque está roubando a Deus.
Então estou sendo bem sincero para você. Porque eu me preocupo com você. Se eu me preocupasse, eu estava aqui preocupado em pregar para tirar dinheiro de vocês. Estou aqui preocupado com a sua salvação. Estou preocupado com a sua vida com Deus. Você pode ter certeza. A minha preocupação é com a sua salvação. Se eu não tivesse preocupado, já tinha acabado a pregação há muito tempo. Mas estou preocupado com a sua salvação. Porque nos resta pouco. Porque nos resta pouco tempo. Você não tem muito tempo mais não. Pode acreditar no que eu estou falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Resta pouco, é para você refletir, é para você analisar a sua vida. Porque ainda existe pastores que se preocupam com a sua salvação. A minha preocupação é essa. A minha preocupação é com a sua salvação. Às vezes é mais fácil a pessoa seguir maus exemplos do que bons exemplos. Conselho não. Tem pessoas com maus exemplos dando bom conselho. Que adianta? Bom conselho seguido de mau exemplo. Olha, meu filho, senta aqui, não bebe não, mas eu estou com uma garrafa aqui de cerveja do meu lado, copo cheio de cerveja, copo cheio de vinho, copo cheio de cachaça, e eu falo lá para a pessoa lá não beber. É um mau exemplo seguido de um bom conselho. Vai adiantar? Não vai adiantar não. Um bom conselho tem que ser seguido de um bom exemplo. O que conta mais é o bom exemplo. O conselho, palavras, as pessoas esquecem. Tanto que tem pessoas que vão sair daqui e vai esquecer do que está sendo pregado, vai voltar a viver da maneira que ela acha que deve viver e servir a Deus. Que palavra o vento leva? Mas a palavra de Deus não. A Bíblia diz que ela duraria para tudo passa. Mas as minhas palavras não. Aquele que guarda a palavra de Deus, ela permanece dentro dela. Um dia eu estava conversando com o Julinho ali, né? Mandou um vídeo para mim, né? Que saudade daquele tempo. Lembra, Julinho? Que era um tempo que de fato as pessoas tinham temor, buscavam a Deus. Olha, vou falar com ele realmente, né? Que saudade dessa época. Muito boa, mas não tem como voltar. O que nós temos que fazer é permanecermos o quê? É guardar o que ainda está dentro do nosso coração. Tem coisas que não voltam mais. Tem tempo que não volta mais. Imagina aquele tempo lá de colégio, né? Tempo bom, buscava a Deus, né? Aquele pessoal era, não era? Volta mais? Infelizmente. Mas nós temos que guardar o que nós aprendemos. Guarda até hoje. Com certeza, a história para tomar é o mesmo que eu conhecia antes. Tá bom? Não vou mudar. Não adianta. Eu guardo o que está no ensinamento que está no meu coração. É isso que você tem que entender. Pouco tempo nos resta. Analise a sua vida. Então não adianta bons conselhos seguidos de maus exemplos. Então siga os bons exemplos, porque além de ter exemplo, ele dará bons conselhos. E o exemplo fica mais guardado dentro de nós do que conselhos. Agora, se o conselho fosse bom, se tem um dia no cidade, tivesse dia tudo balela. Não existe bons conselhos se a pessoa não tiver um bom exemplo. Jesus foi o nosso bom exemplo. Então, o tempo do fim se aproxima. No último dia, o dia da grande festa está chegando. Então não queira servir a Deus da sua maneira. Eu tenho que servir a Deus como diz a Escritura. Aí você vai ter um tesouro nos céus e vai prosperar nessa terra. Diga glória a Deus. Deus quer que você prospere e conquiste a salvação. Por isso ele falou para o discípulo que eles receberiam 100 vezes mais e no mundo por vir a salvação. Deus quer prosperar a sua vida, mas quer principalmente te salvar.
Amém? Quem entendeu, fique de pé em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor, eu decido hoje entregar toda a minha vida ao Senhor. Faz uma aliança com Deus. Nessa manhã. Por ti darei, resoluto, mais submisso, sempre, tudo entregarei. Fala para ele, dá de coração. Isso, fala: tudo entregarei. Corpo e alma. Bendito. Diga: tudo. Mais uma vez, tudo entregarei. Diga: tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, é por ele. Tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Corpo e alma. Eis aqui. Este mundo mal renego. Ó Jesus, me aceitas. Levanta as mãos para os seus